livro de Gênesis. Estamos aqui num culto de troca, né, dessa gincana abençoada que estamos participando. Não posso deixar de, não estão aqui, mas eu não posso deixar de parabenizar o irmão Éder e a irmã Raquel pela essa iniciativa que partiu primeiramente do pastor presidente Edgar Machado. Nosso pastor teve uma grande ideia e está sendo bem aproveitado, uma gincana linda que está acontecendo nesse mês em Canoas, e com certeza está junto. E deixa preparado aí também o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4. Gênesis capítulo 3, quem achou diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Versículo 4 diz assim: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais, roupas. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. E clamou, e chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus falou assim: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Último versículo. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse Eva: a serpente me enganou e eu comi. João capítulo 4, versículo 23 diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Fale comigo assim: os verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores. Mais uma vez, os verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores. O Senhor está aqui, eu senti a sua presença. Quem sentiu comigo aqui a presença do Senhor? O Senhor estava aqui, o Senhor está aqui, e agora Ele vai falar com você. Não tivemos muito tempo essa semana de folhear bastante a Bíblia, porque a gincana tem tirado o nosso tempo. Quantos concordam comigo aí? Tem tirado o nosso tempo, dormindo tarde, levantando cedo, mas é uma bênção. O jovem não pode ficar parado. Quem concorda comigo também? O jovem não pode ficar parado. Quando o jovem para, coisas ruins acontecem. O jovem, quando ele está em movimento, ele está num caminho. Quando para, ele fica em dúvida se vai para lá ou se vai para cá. Era que nem o povo de Israel. Deus mandava o povo ir por aqui, ou vai por aqui que vocês vão bem. Aí o povo falava assim: vamos por aqui. E o povo sempre acabava se dando mal. Aí quando se arrependia, dava um problema lá na frente, corria para o Senhor como se o Senhor fosse o 190, né? Tem gente que chama Jesus, chama Deus só quando está com problema. Não devemos fazer assim. O Senhor tem primazia no meio do seu povo. O Senhor é adorado, Ele é exaltado e merece toda a honra, glória e adoração. Amém? Aqui quando li sobre o primeiro capítulo da Bíblia,
falando sobre Adão e Eva, a criação. A Bíblia diz que no princípio Deus criou o céu e a terra, e o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus deu a Lúcifer o dom da adoração. Ele era, vamos falar bem do português mesmo, ele era o cara. Quando Deus estava pensativo, ele chegava e louvava a Deus, se prostrava diante de Deus e dava a adoração que Deus merecia, e Deus já ficava no normal de novo, ficava bem, fazia conforme a sua vontade. Aconteceu que o Lúcifer, o anjo de luz, o melhor dos melhores anjos que existia naquele lugar, falou bem assim: mas eu posso ser melhor que ele, eu posso ser melhor que ele, eu posso ser adorado do jeito que ele é, até mais. Assim sendo, ele foi expulso de lá, porque Deus não é bobo. Falando nisso, Deus sabe o que você faz no dia a dia, Ele conhece os pensamentos. A Bíblia diz no Salmo 139 que Ele sonda os nossos corações. Antes de a gente pensar em algo, antes de a gente agir, Ele já sabe anos-luz do que a gente vai fazer. Assim sendo, Deus expulsa ele de lá, e ele cai na terra, porque Deus já não tinha feito a terra, o firmamento, já fez separação. Deus, o que me mostra a Bíblia é que Deus sempre agiu com separação. Ele sempre separou o povo dele. Quando ele queria usar alguém específico, ele tirava do meio do povo. Assim sendo, ele fez separação desde o princípio. Ele separou a água da terra, separou a noite do dia, separou o sol e a lua, e assim ele fez. E assim até hoje. Se você quer ser usado por Deus, se você quer ser usado para pregar a palavra, se você quer ser usado para entoar louvores igual as irmãs, igual a dupla cantou aqui, e os ungidos, abençoados, que tu sente a presença de Deus, é melhor tu começar a te separar. Separar como, irmão? Separar. A maioria dos jovens hoje em dia, estou dizendo a maioria, não estou falando que é todos, não estou generalizando. A maioria dos jovens hoje procura, não busca, não ora, não jejum, coisas que nossos líderes nos ensinam a fazer. Querem a presença de Deus, busquem. Assim sendo, Adão e Eva, Adão criado, era um boneco, era um manequim. Deus vai lá e faz, agora tem que fazer esse homem, essa criatura respirar, tem que fazer essa criatura se mexer. Deus se ajoelha perto dele assim e dá um sopro na narina dele, e começa Adão a se mexer, começa a falar, começa a ficar normalzinho, que nem eu e você estamos aqui hoje. E Adão precisava de alguém para acompanhar, uma companheira. Tirou Deus da costela dele e fez a Eva. Preciso fazer um pano de fundo para entender, para você entender o que Deus quer falar aqui essa noite. Fique tranquilo, não vou passar do horário, ok? Estava Adão e Eva no jardim, felizes. Pensa num casal feliz, pensa, era eles. Tinha tudo do bom e do melhor. Não se compara com o salário que você ganha 4, 5 mil reais, está bem. Não se compara com as suas férias, que você vai viajar, você fica tranquilo naquele hotel, naquela praia. Não se compara a isso. Eles viviam bem no céu. Só que Satanás nunca vai gostar que você fique bem, porque ele nunca fica bem, ele sempre quer o teu mal. Aquele que faz o bem sempre quer fazer o bem, quer que a outra pessoa fique também. Deus é bom, e Ele quer te dar o melhor dessa terra, e ainda quer te levar para o céu e te dar o melhor lá em cima. Agora, o nosso inimigo, não estava previsto eu pregar isso aqui. Deus muda as coisas, ok? Satanás odeia você, porque aquele momento que ele traiu Jesus, ele queria ser maior que Deus. Deus tirou o dom da adoração nele, e você nasceu e deu para você. Você tem esse dom de tocar o coração dele. Nenhuma criatura, nenhum animal, nenhuma outra criatura tem o poder de tocar o coração de Deus igual você tem. Pode ter pecado, pode ter errado, mas quando você está na presença do Senhor, pode todo mundo sentir a presença de você, falar assim, mas eu não estou sentindo nada, o que está acontecendo? Aí você fala assim, Deus, toca em mim, fala comigo. Aí você se quebranta na presença dele. Você pode ter errado, aí você se arrepende no seu banquinho, você fala assim, Jesus, eu pequei, me arrependo dos meus pecados. Toca-me antes como o Senhor tocava, fala comigo antes como o Senhor falava.
Deus, receba a minha adoração, receba o meu louvor. Deus, vamos reatar nossa amizade. Gabriel segue. E Deus, Ele não aguenta quando você está com o coração quebrantado. Não aguenta. Eu tenho experiência nisso, os obreiros também têm. Deus não aguenta um coração quebrantado, um coração que volta para Ele. Mas não aconteceu assim com Adão e Eva, como nos diz a palavra do Senhor. O Senhor falou claramente, com todas as letras, para eles: vocês podem comer de todas as árvores. E eu imagino que tinha muita, mas naquela ali, ó, você não toca. Deus foi fazer os outros afazeres deles, foi criar outras coisas, foi abençoar outras coisas, e deixou Adão e Eva tranquilo, andando pelo jardim, colocando nome nos bichinhos, nos animais, e fazendo as outras coisas que tinha que fazer. Aí o nosso inimigo, ele já era Satanás. Teve a primeira sessão espírita, irmão Samuel, aquela ocasião. O Satanás se incorpora numa cobra, numa serpente. E ela tenta persuadir, convencer aqueles que são escolhidos por Deus. Você está entendendo aqui? Vou repetir de novo: Satanás, o diabo, a serpente, o bicho feio, a coisa ruim, tenta convencer você a fazer o mal. Em todo momento, irmão Tamir, em todo momento ele tenta fazer você pecar contra Deus. Em todo momento, quando você está dormindo, aquele sono de beleza, sabe que você está dormindo lá e você fica várias horas dormindo, ele não está dormindo, ele está planejando algo para te derrubar no outro dia quando amanhece. Ele não dorme, o nosso inimigo não dorme. Eu queria falar para você aqui que agora em janeiro, fevereiro, muita gente tira férias, né, e sai. Acontece que muita gente tira férias do serviço, mas tira férias de Deus também. Vai para a praia, vai para o campo, e não me diz que você vai na igreja de lá, que você não vai. De 100 crentes que saem de férias para ir num lugar, passar 30 dias num lugar. Vamos usar uma cidade aqui, vai para Santa Catarina, numa das lindas praias que tem lá. Vai para Santa Catarina, ou passa 30 dias de férias lá. Não vai na igreja de lá. É muito difícil. Você quer aproveitar suas férias. E antes de ir para as férias, o crente dá glória a Deus, pula, grita, glorifica a Deus, canta, jejua, ora, se consagra. Aí é cheio do Espírito Santo e vai para as férias. Quando volta, leva uns 3 meses para se acostumar de novo com a igreja, porque as férias dele, ele perdeu toda a comunhão que tinha. Isso é real, isso acontece no nosso meio. Acontece que a serpente não rastejava aquele tempo. Não me pergunte o que ela fazia, se voava, se ficava de pé, mas ela não rastejava, porque a maldição dela recebeu depois que Deus deu a sentença. Chegou a serpente para Adão e Eva e falou bem assim: o que aconteceu? O que Deus falou para vocês? Que vocês não podiam comer daquela árvore ali? Ele falou que a gente pode comer de todas as árvores. Tenta imaginar o diabo, tenta imaginar. Deus falou que nós podemos comer de todas as árvores, de todos os frutos, somente daquela lá pode. E o ser humano é curioso, não é? Se tu falar para um menino, não mexe, tu vai mexer em todas as gavetas, não mexe naquela ali, ele vai naquela gaveta lá e mexe no que tem lá dentro. Foi assim que aconteceu no Jardim do Éden, aquele lugar lindo, que hoje está escondido em algum lugar do nosso planeta. Chegou a serpente e falou para ele bem assim: vocês podem comer daquela árvore? Não podemos comer, senão a gente vai morrer. Não, com certeza vocês não vão morrer. Pelo contrário, vocês vão ficar inteligentes, vocês vão ficar igual a Deus. Vocês vão ter o mesmo conhecimento dele, vão saber o que é bem e o que é o mal. Aí ele, realmente, será que é verdade? Aí Eva vai lá e pega outro fruto e come. Sente gostinho, mas é bom. Ô Adão, chega pra cá, tem uma fruta nova aqui pra cá. Chega Adão e fala: pois não, querido. Ele não falava isso. Chegou ele na frente para ela e falou assim: come essa fruta. E ele vai lá e mastiga também. Aí abrem os olhos dos dois. Os dois começam a enxergar o que é bem e o que é mal. E eles olham um para o outro e estão nus. Em outras palavras, estão
Tem muita criança que estão pelados. Eles olham, ficam com vergonha e vão para trás da moita, da mata, sei lá onde é que vão e se escondem. Com vergonha, eles pegam umas folhas de bananeira, sei lá o que, pegam umas folhas e fazem umas roupas para si. Estão me ouvindo aí no fundo aí? Glória a Deus. Eles fazem uma roupa para si e pá, agora a gente está bem, né? A gente está tapado, né? Antigamente eles não tinham malícia. Criança e monge menino não tem malícia. Por isso que a Bíblia fala, Jesus, o nosso Cristo, nosso Senhor Salvador, fala: deixai vir as minhas criancinhas, porque delas sai o perfeito louvor. Criança não tem malícia. Aconteceu então que, já com olhos abertos, sabendo o que é bem e o mal, sabendo o que era pecado e o que não era, viu que eles estavam em pecado, foram para trás, se esconderam, e lá vem o Senhor Deus, o nosso maravilhoso Deus, passeando pelos jardins, e ele pergunta: Adão, onde está você? Você acha que Deus não sabia onde é que estava Adão? Por que ele perguntou: onde você está? Aí Adão sai no meio da noite assim, fala: eu ouvi a sua voz aí quando o Senhor estava passeando pelo jardim. Só que eu temi, eu fiquei com medo porque eu estava nu. Agora Deus fala assim para ele mesmo: quem falou para vocês que você estava nu? Você acha também que Deus não sabia quem falou? Deus é onisciente. Ele sabe o que você vai pensar, que vai fazer antes de você pensar em planejar aquilo. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Onipresente, ele está aqui nessa congregação hoje. Ele está falando ao teu coração aqui, bem calmo, mas ele está falando. Normalmente não prego assim, mas estou falando bem calmo hoje. Deus está falando ao teu coração, mas Deus está falando na congregação Harmonia, onde congregamos também. Ele está falando na congregação da São Pedro, ele está falando na congregação da São Pedro, da Antena, da São Zé. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Aquele que não pôde estar aqui, deve estar no trabalho essa noite. Talvez ele está lá louvando a Deus e cantando hino. Deus está lá também. Deus está em outro país também nesse momento, recebendo a oração de outro povo. Deus está em todos os lugares. Onipotente, não há nada. A Bíblia nos mostra de capa a capa que ninguém nunca pôde derrotá-lo. Ele é onipotente e onisciente e sabe de todas as coisas. Aí ele fala bem assim: mas quem falou que vocês estavam nus? Aí chega onde eu queria chegar, onde Deus colocou no meu coração para chegar. O ser humano, ele é acostumado a não assumir a culpa. Foi tu, Adão, que comeu do fruto? Não, foi Eva, foi a minha esposa ali. É fato. O homem e a mulher não assumem. Ah, mas Cristiano, aí foi o homem. Quer ver? Deus olha agora para Eva e fala: Eva, foi tu que fez essa bagunça toda? Aí Eva: não, eu não. Foi a serpente. O que acontece hoje em dia o que acontece hoje em dia no meio do povo de Deus e também do povo secular aí fora, é que ninguém assume os seus erros, ninguém assume os seus pecados. Erra aí fora e vem para a igreja do mesmo jeito, sai do mesmo jeito. Eu nunca vi na Bíblia, eu já li ela duas vezes, não queria ir para a terceira. Testemunho que possamos dar. Se colocássemos aqui os irmãos aqui, que está aqui essa noite para dar testemunho, viraria uma vigília, até a escola dominical e emendar, né? Deus faz maravilhas no meio do seu povo. Só que por causa do erro não confessado, Deus não faz algumas coisas no meio do seu povo. Porque você pede para Deus te batizar com o Espírito Santo, tu pede para Deus curar a tua mãe, tu pede para Deus curar o teu pai, a tua tia, tu pede para Deus fazer um milagre, e Deus não faz. Por que Deus não faz? Por causa de Adão e Eva. Começou lá, transferindo a culpa. Foi ele. Chega aqui na presença de Deus: hoje eu quero que o Senhor fale comigo. Hoje eu quero que o Senhor use um profeta para falar comigo. Deus, eu quero que o Senhor receba meu louvor e minha adoração. Mas ele não fala assim: Deus, se por acaso eu pequei
perdoa os meus pecados. Perdoa as minhas falhas, Senhor. Eu não quero que o Senhor lembre mais disso. Se eu pequei, se eu errei, porventura não lembre mais, Deus. Eu quero ficar contigo, quero ter uma comunhão linda contigo, Deus. Me perdoa dos meus pecados. Não há. Eles não confessam. Quem sabe, pensa comigo, vamos abrir uma lógica aqui. Quem sabe, vamos conjecturar. Quem sabe se Adão e Eva falassem bem assim: fui eu que pequei. Fui eu que comi do fruto proibido. Ela também comeu, mas foi a minha culpa. Será que Deus não tinha perdoado? Abre uma incógnita na nossa cabeça, não é? Você pergunta: mas hoje eu estou sofrendo, hoje eu estou padecendo, eu estou passando lutas, estou passando provas, porque Deus não me vê. Tudo que a gente plantar aqui nessa terra, nós vamos colher. Ninguém vai plantar batata e colher beterraba. Nunca vai acontecer isso. Vamos plantar coisas boas. Vamos fazer o bem. Vamos perdoar o nosso irmão. Eu já soube de um irmão que o irmão ofendeu ele, como se fosse o Samuel que ofendesse. E eu sei que há uma separação entre eu e o Samuel. E eu não quero que isso aconteça. Eu chego com o irmão Samuel e falo assim: irmão Samuel, você me perdoa? Tu me perdoa? Mas tu não me fez nada. Não, mas me perdoa, só me perdoa. Dá um abraço nele e Deus começa a derramar suas bênçãos sobre o seu povo. Só que não entra na cabeça do cristão, não entra na cabeça do crente. Há uma diferença entre crente e cristão, ok? O crente é aquele que crê em qualquer coisa que aparece. Os profetas de Baal também eram crentes. Eles criam que aquele bicho feio de Baal poderia fazer alguma coisa. O cristão não, querido. O cristão, Jesus mandava eles: não mintais. E o cristão não mente. Não adulterai. O cristão não adultera. Não andai pelo caminho largo. O cristão vai pelo caminho estreito aqui. O Senhor está falando contigo aqui. Você vai lembrar desse culto da troca. O que o Senhor está procurando no meio do seu povo? É pessoas que ficam dizendo: foi o Rodrigo lá, foi o Osiel aqui, foi o irmão Tamir que errou, foi ele que pecou, não fui eu. A igreja está assim por causa dele. Muita coisa acontece nas igrejas. Os espíritos falam assim: a igreja está fria por causa do pastor. A igreja é fria por mim e por tua causa. O pastor, ele não pode levar a igreja toda nas costas. Você tem que ter compromisso de orar, abrir a cara. Você tem que ter compromisso com Deus, primeiramente, depois com o pastor. Largar a culpa para os outros é muito fácil. Eu não ia pregar isso. Nós pregadores, é interessante que de vez em quando Deus não dá a mensagem até a hora da pregação. Acontece. Tem pregadores que pregam de si, pregam algo que... Mas pregadores que